paz do Senhor Jesus, meus irmãos, tudo bem com vocês? Venho por meio desse vídeo resolver aqui um probleminha aqui, uma dúvida, né, de alguns irmãos que me enviam. E a pergunta que eu quero sanar, a dúvida que eu quero sanar hoje é sobre com quem Caim se casou. Essa é uma dúvida que muita gente tem, até pessoas que estudam as escrituras, né? E por conta disso criam-se aí várias teorias que não se encaixam e que não tem respaldo bíblico. Como por exemplo, algumas pessoas dizem que Deus fez uma mulher só para Caim, entendeu? Ou então que Deus não fez só Adão, Deus fez também outros seres humanos. Isso não tem respaldo bíblico, irmãos. Não tem respaldo bíblico. Porque assim, ó, quando você vai lá para Gênesis 3:20, você lerá o seguinte, olha só o que diz, ó. E chamou Adão o nome da sua mulher Eva, porquanto ela era a mãe de todos os viventes, né? Ou seja, em outras traduções, ela era a mãe de todos os seres humanos. Todo ser humano que existe é descendente de Eva. Então não tem como Deus ter feito, porque se Deus tivesse feito uma mulher só para Caim, a Bíblia estaria mentindo, né? Entendeu? E aí existem muitas dúvidas, né, concernente a isso. Mas nós vamos ler a Bíblia e quando nós lemos o contexto bíblico, né, o problema das pessoas é que eles não leem o contexto, eles leem o texto e se prendem somente ao texto, entendeu? Por isso que é bom estudar as escrituras, irmãos, para você entender texto e contexto. Quando você entende texto e contexto, ao ler aquele texto e ler todo o contexto que está em volta, as coisas abre-se um leque e você consegue ter aí uma noção lógica, uma noção coerente com as escrituras sagradas. Tem um texto onde fala aqui, no capítulo número 4, capítulo 4, versículo 16 e 17, diz assim: E saiu Caim de diante da face do Senhor, e habitou na terra de Nod, da banda do oriente do Éden. E conheceu Caim sua mulher, e ela concebeu e teve Enoque, e ele edificou uma cidade, e chamou o nome da cidade pelo nome do seu filho Enoque. Certo? Bom, e o texto está dizendo que Caim saiu da presença do Senhor. Depois que ele mata o seu irmão Abel, a Bíblia diz que o Senhor coloca um sinal nele e ele foge, né, de diante da face do Senhor. E ele vai para um lugar chamado Nod. Lá ele encontra uma mulher e casa-se com ela. Bom, quando a gente lê a genealogia bíblica, falando das descendências, aqui no capítulo 10 de Gênesis, fala sobre as descendências, né, dos descendentes. Perdão, acho que no capítulo de número 5 fala, né? Mas no 10 também tem, falando sobre genealogia. Você percebe que eles não dão muita ênfase às mulheres. E principalmente aqui no início, aqui no capítulo 5. Mas quando você lê o capítulo 5, versículo 5, olha só o que diz. Capítulo 5, versículo 5 diz assim, ó. E foram, deixa eu ver, versículo 4. E foram os dias de Adão, depois de que gerou Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. Olha só, o texto está dizendo que Adão gerou filhos e filhas. Não tem o nome das filhas.
Mas aqui, concernente os filhos, ele fala de Caim e Abel, certo? Caim matou Abel. Quando Caim mata Abel, nasce Sete. Depois que nasce Sete, ele tem mais filhos, certo? Esses filhos, com certeza, foram crescendo, né? E o texto nos diz, no versículo 5, que foram todos os dias de Adão, né? Foram todos os dias que Adão viveu, 930 anos e morreu. Olha só, irmão. Adão viveu 930 anos. Certo? Ele teve filhos e filhas. Ele deve ter tido muitos filhos e filhas. Né? E aí, quando eles cresciam, tinha necessidade, o homem tinha necessidade de mulher, né? E as mulheres tinham necessidade de homem, né? No aspecto de relacionamento, né? No aspecto sexual. E aí o que eles tinham que fazer? Eles casavam-se, entendeu? Então, a resposta mais coerente é que Caim casou com uma irmã dele, entendeu? Ele casou-se com uma de suas irmãs, certo? Aí você pode perguntar, mas isso não seria incesto? Não seria pecado? Não, porque no princípio, quando Deus criou Adão e Eva, ele disse, crescei e multiplicai-vos. Ele só fez Adão e Eva e falou, crescei e multiplicai-vos. Como que iria crescer e multiplicar, né? Como que ele iria multiplicar sem casar com a irmã dele? Se só tinha uma irmã para casar. Porque Deus só fez Adão e Eva. Então, a forma coerente, a forma bíblica de se acertar essa dúvida, de se tirar essa dúvida, é entendendo que Deus permitiu que eles casassem irmãos com irmãs, né? E aí constituíram, foi casando, foram tendo filhos, e com o tempo, eu creio que quando Adão morreu, com 930 anos, já tinha aí já uma grande família já, né? Porque uns irmãos foram casando com outros irmãos. Então, no princípio, irmãos, entendam uma coisa, não era pecado o casamento de irmãos com irmãs, ou até com primos, entendeu? A questão do incesto, de se casar irmão com de não se casar irmão com irmão, se encontra lá em Levítico, no capítulo 18, versículo 6. Levítico 18, 6. Olha só o que diz lá. Levítico 18, 6 diz assim, ó. Nenhum homem se chegará a qualquer parente da sua carne para descobrir a sua nudez. Eu sou o Senhor. Ou seja, ele está proibindo aqui, ó, que os homens se acheguem às suas parentes. Quando ele fala se achegar, nenhum homem se achegue, ele está falando no sentido sexual. Não pode ter relação sexual com parentes. Porque Deus viu aqui que já estava na hora de encerrar, parar com isso. Porque a nação de Israel já estava muito grande. Já tinha bastante gente. Então não havia necessidade mais de casar parente com parente, né? Irmão com irmão, ou primo com primo, né? E aí, aqui, ó, centenas de anos depois é que Deus proíbe, aqui em Levítico 18, versículo 6, o casamento de irmãos com irmãs. A partir daqui se torna incesto, pecado, né? Porque Deus estabeleceu essa norma. Mas antes, ali no princípio, né, Caim casou com a sua própria irmã. Não se sabe quanto tempo levou, né? E nem de quem ela era filha. Se era filha de Sete ou de outro irmão dele,
entendeu? Mas ele casou com a sua própria irmã, certo? E aí foi irmão casando com irmão e multiplicando-se, e aí de repente se tornaram aí uma grande nação, né? E a humanidade hoje está assim por conta de Adão e Eva, né? Porque através de Adão e Eva, né, surgiu toda a raça humana, certo? Então essa é a resposta que eu trouxe aqui para os irmãos, tá? Espero ter sido muito claro, e os irmãos consultem aí os textos bíblicos, né, se tiver qualquer dúvida, para fazer a confirmação do que foi falado aqui, tá bom? Fiquem na paz e que Deus continue abençoando. Um abraço a todos.